Veio na cabeça uma bem forte, assim, eu era bem novinha, devia ter entre 6 e 8 anos. E minha avó, já fez a passagem, mas ela era espiritualista, então ela frequentava várias casas, mas ela tinha um vínculo muito grande com algumas entidades da Umbanda. E de alguma forma a gente frequentava e recebia aquela energia, né? Mas eu era muito pequena, não entendia nada, só tava lá. E aí teve um dia que eu acordei na madrugada e eu acordei como um sussurro, um suspiro assim no meu ouvido. E quando eu abri o olho, tava tudo escuro dentro da minha casa, eu dormia com o quarto escuro também. E era um clarão na parede na frente da minha cama, assim, surreal. E eu fiquei imóvel, me tremendo e vinha pra mim só tipo, fique tranquila, fique calma, é só uma visita. E aí eu, né, acordei minha mãe e tal, e acabei indo dormir na cama dos meus pais. E aí quando foi no outro dia a gente comentou com a minha avó e a gente marcou uma visita num centro que minha avó frequentava. E aí quando a gente sentou lá, veio uma preta velha, né? E ela se apresentou e falou, olha, fui eu que te visitei no seu quarto, né? Luzona, né? Uma luz Uma assim luz gigante. enorme e a sensação de De aconchego. aconchego e tá tudo tranquilo, fique tranquila. E eu, como assim tem uma luz do nada dentro do meu quarto, né? Tá tudo tranquilo. E aí eu acho que esse foi o primeiro contato, assim, muito claro pra mim com a espiritualidade, que existia muito mais coisas acontecendo invisíveis do que de fato coisas que a gente conseguiria tocar ou provar, ou enfim, né? E aí nem sei assim fazer um cronograma de coisas que aconteceram, porque eu acho que depois disso foi um portal assim Abriu. aberto. Mas tinha alguma coisa assim que mais algo que te marcou e que você, nossa, agora tenho que ir mesmo, né? É isso. Porque às vezes a gente fica empancado, né? Será? Será? Muita gente lança a dúvida em si mesmo. Será que é a minha imaginação? Será? E no final precisa que tenha a nossa imaginação, porque na nossa imaginação somos co-criadores. Total. Né? Na hora que a gente cria, a gente faz uma ponte com outra dimensão. É por isso que é perigoso. A gente tem que controlar os pensamentos, porque a gente tem sempre, tanto pode pensar coisas boas e ligar a coisas boas e pensar coisas ruins, né? Sim, completamente. É, porque o cérebro é feito de sinapses, né? Então existe um circuito, igual quando a gente volta para casa, a gente volta sempre pelo mesmo caminho. Então o cérebro ele também vai fazendo o mesmo caminho, né? Se a gente não muda, não abre, não expande, a gente vai estar sempre pensando negativo ou positivo, vai depender de qual tom a gente quer dar para coisa, né? Isso. Mas assim, eu não sei, não consigo pensar. Tem muita gente que despertou para a espiritualidade de uma forma muito abrupta, né? Eu acho que essa preta velha ela me minou por muito tempo e foi ancorando esse trabalho que foi muito sutil e foi abrindo o caminho de uma forma muito amorosa para mim. Então eu não consigo lembrar de nada abrupto, assim como eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas, mas contatos diversos, assim, de mensagens e algumas mensagens também de pessoas. Eu estava pensando uma coisa, né, na minha cabeça. Será que existe só vida na Terra? E de repente veio o meu pai. Então, acabou de sair uma notícia, não sei o que, sabe? Coisas assim, sincrônicas muito fortes. Estou dando um exemplo bobo, assim, mas de sincronismos tão fortes que são confirmações que, para mim, eu nunca tive dúvida. E isso que você fez foi perguntar, né? Só que Exato. você perguntou ao universo, né? Jogou a pergunta. Joguei a pergunta pro universo, de repente vi uma pessoa e me respondia e era tipo, como assim, você tá dentro da minha cabeça? Depois eu fui entendendo que, né, naquela pessoa, naquele momento, era canal de uma mensagem que era importante para mim naquele momento para seguir confiando, né? Sim. Naquele processo. E nesses momentos aí você estava acordada? Acordadíssima. Você tem alguma experiência desdobrada que você lembre?
desdobrada. Deixe-me ver. Bom, já fiz muitas viagens por aí. Muitas, né? Já fiz muitas viagens por aí. E é muito interessante, eu tenho uma ligação muito forte com o Egito, com o Oriente. E depois que eu fui entendendo, né, com o passar do tempo, porque eu acho que é até uma egrégora que não é muito trabalhada, é uma energia que, não sei, para mim não chegava tão claramente. E depois que eu fui adentrando mais na espiritualidade, eu fui atraindo mais as pessoas que comungavam desse mesmo lugar. E Eu aí... não sei se você sabe, licença, é a maior escola de magia do Sim. Egito e muitas vezes para a gente lidar com um espírito que de certa forma está usando a magia para um lado negativo, quando ele aceita, a gente precisa levar ele mentalmente para o Egito para bloquear. É um lugar impressionante. As pirâmides do Egito, que muita gente... ninguém sabe como é que foi feito, nem para que serve. A primeira serventia das pirâmides, em todos os lugares da Terra, é proteger o planeta contra asteroides. A primeira. São dispositivos. Por isso que tem em todo canto. Na Amazônia tem uma. Todos os continentes, México, né? Colômbia. Isso. E é uma energia muito forte. Quando você vai, até hoje, quando você vai lá e chega próximo daquelas construções, você sente. Muito. São campos energéticos muito. Eu fui, visitei no México e visitei na Colômbia algumas construções. E no México eu fui em uma que chama Chichén Itzá, que é uma das mais conhecidas, que fica no Vale Yucatán. E no caminho eu já comecei a receber informações e downloads e meu corpo vibrava de outra forma. E quando eu cheguei lá eu chorei muito e um sentimento de pertencimento e ao mesmo tempo um acolhimento e muita informação chegando. Downloads. E essa Yucatán, né? A cidade? É o Vale do Yucatán. É próximo da cidade do México? Não. É próximo de Cancún, Tulum, fica nessa costa. É que eu vou dar uma passada lá na cidade do México aí, se fosse perto. Se tiver oportunidade. De repente, se você tem a oportunidade. É muito lindo, vale muito a pena. E é um campo energético muito forte. Apesar de ser um lugar muito turístico, se você vai com essa intenção de conexão, você recebe muita informação. E se você está aberto, né? Aberto. Às vezes a gente tem intenção da conexão, mas ainda não está aberto. Tem algo alguns bloqueios aí. Tem uma chave ainda para virar. Uma chavezinha. Exato. Exatamente. Tá muito cheio, né? Tipo, cria muita expectativa, tá muito cheio de muita informação, porque só chega quando a gente tá vazio, né? Acho que a verdadeira abertura é essa, né? Nesse espírito de criança mesmo, de receber, de ingenuidade, de tranquilidade. E essa memória do Egito, o que foi que aconteceu lá? Você desdobrou e foi pra lá? Então, já aconteceram várias vezes e é muito interessante. Eu acho que essa é a primeira vez que eu vou falar abertamente sobre isso. Olha só. Mas assim... Aqui tá escurecendo, mas é porque é assim mesmo, tá? Estamos ao natural. Estamos ao natural. Mas uma coisa muito interessante, assim, porque... uma sorte que eu considero foi que nessa trajetória, como eu falei, quando eu comecei a adentrar nesses lugares de uma forma mais profunda, eu fui atraindo pessoas que também estavam comungando desse mesmo lugar. Então, tanto um suporte existiu, quanto confirmações. De, por exemplo, eu me desdobrar e chegar num lugar e a pessoa que estava, sei lá, acessando dentro do Theta Healing as ondas Theta e estavam ali aberto, fazendo leitura do campo, fazendo comandos, conseguiu me ver desdobrada nesse lugar também. Massa. Então, isso foi muito importante também para trazer essa confiança e, né, tipo, vai que é isso mesmo. Vai que a gente tá aqui. Tem suporte. Mas no Egito, para mim, é até desafiador contar, assim, experiências e tal. Mas foi de um lugar como uma escola mesmo. De abertura do mistério, assim. De compreender um pouco mais, sabe? Esse caminho do mistério, do intangível. Então...
E é A isso. escola de Hermes Trismegistus também, né? Da É, magia, também. alquimia, Tudo vem de lá, né? E, as 7 leis universais, que exato. vem desde Atlantis. Exatamente. Que reverberou fisicamente, né? A partir de lá. Mas eu tenho uma ligação muito com as deusas, com Isis, com Hathor. Então eu venho de uma vertente um pouquinho diferente. Mas voltando, né, para esses contatos de Isis e tal. Primeiro foram abertos muitos portais, assim, foi muito interessante. Vieram vários códigos para mim, depois que eu fui entendendo, fui devorando alguns livros e devorando alguns canais para entender o que estava chegando. Cada livro é um portal, né? Cada livro é um Cada portal. livro é um portal. E se você lê aquele livro a cada ano, o mesmo livro é diferente. É diferente, exato. E aí, pois é, e aí os códigos foram chegando, né? As mensagens foram chegando. No início tudo muito solto, e eu sem entender muito bem. Aí, a partir do momento que eu comecei a adentrar mais, estudar mais, né? E conversar com algumas pessoas, eu fui entendendo melhor algumas situações. Mas é muito interessante, assim, esse desdobramento em si, porque é como se eu já tivesse passado por esse lugar, né? Então, é novo, mas não é, sabe? Eu chego lá, eu me sinto super ambientada já. Já tipo, viveu ali em outra vida, né? Exato. Eu já sei onde tá tudo. Só que hoje eu entendo que é um processo de recordar. Né? E recordar de uma forma positiva, porque muitas coisas que a gente viveu pelo nosso nível consciencial antes, a gente às vezes trocou os pés pelas mãos, né? Total. Por exemplo, eu sempre sentia dores que podia ir para o hospital que fosse, fazer o exame que fosse, não detectava nada. Aí eu ia pedir alguém para avaliar, alguém com um olhar mais multidimensional, né? Nossa, é ferro, é como se fosse uma armadura, é isso, é aquilo. E Olha vinha umas só. coisas enfiadas na carne, aquela dor que parecia que estava rasgando mesmo. E aí um dia eu pedi para a pessoa perguntar, né? Pergunta aí o porquê dessas armaduras, que eu achava assim, né, que estava ligado a batalhas, mesmo no dia de hoje estava ligado às batalhas da vida, né? As batalhas que a gente traz. E aí disseram, não, esqueça as batalhas. Essa armadura significa hoje força. Do lado direito, o peito nu de um índio, que é a bondade. Pronto, foque nisso. Olha só. Não é? E a gente às vezes liga, porque nosso cérebro é muito poderoso, né? Muito. A gente voa assim, começa a imaginar milhões de coisas. Exato. E eu acho que é o importante, né? A gente, nesses trabalhos, e que eu sinto também, né, nesse processo todo, dentro desses processos, dessas jornadas, dessas viagens, esses desdobramentos, é um lugar de reconhecimento de pertencimento, né? De entender de onde se vem, né? Qual é a egrégora, que eu acho que é muito importante. A gente vive também buscando essa identidade. A gente nasce, a gente já nem nasceu, já tem um nome, né? Então, a gente vive em busca dessa identidade. Quem sou eu, né? De onde eu vim, para onde eu vou e tal. E aí, isso faz parte dessa construção. E também de recordação do mistério mesmo, assim, da confiança do invisível, de um plano maior e tudo mais, né? Nossa, né? A gente vai acessando através desse contato, até como a gente faz para lidar com a nossa própria energia, né? Com esses artifícios que cada um tem, é diferente para cada um. Exato. A gente chama popularmente de mediunidade, mas para cada pessoa é diferente, né? Dependendo da egrégora que te acompanha, dependendo das origens pelas quais você passou. Perfeito. Dependendo dos amigos, por exemplo.
os nossos protetores, nós convivemos com eles em outras vidas. Uhum. E algumas encarnações, às vezes nós estamos como protetores deles. Uhum. Mas só com toda essa lembrança e sabendo utilizar mais as energias. Uhum. Né? Quando a gente encarna, a gente tem um certo bloqueio. Uhum. Até para que a gente tem algo a aprender, então vamos bloquear essa menina aqui, para que ela foque ali, porque é ali que ela precisa se desenvolver. Sim. Depois que ela começar aquele caminho ali, a gente abre aqui. Sim. Porque é como se fosse uma criança. Você não está pronto ainda para usar isso aqui, porque se você usar, vai usar de uma forma errada. Exato. Mas quando vê que você está... Aí desbloqueia isso Desbloqueia, aqui. é automático. É. E aí a leitura ajuda, são os portais. Primordial. Primordial. O conhecimento liberta, né? Uhum. Total. Você saber, e às vezes, não sei se acontece com você, você também atende pessoas, né? Com as técnicas terapêuticas, e isso é uma curiosidade de muita gente. Às vezes as pessoas vêm falar com a gente e, ai, quem é meu guia? Quem é não sei o quê? Quem eu fui? Aí eu achei interessante uma história uma vez, de uma moça que trabalhava num centro e ela começou a ver seres com outras vestes, né? Que não essas aqui, chegando no trabalho, e os equipamentos elétricos começaram a dar falha, sabe? Quebrava, tal, ela viu que tinha um negócio ali diferente. Uhum. E aí um dos mentores da casa veio falar com ela, aí ela perguntou, vê seres assim estão vindo? Ela disse, não. Eu queria, será que eu poderia falar com eles? Aí ele, se eles quiserem, né? Aí ele chegou outra vez e disse, os amigos aceitaram, né, ter uma conversa com você. Aí eles apareceram para ela. E a primeira pergunta dela foi o quê? A mulher com não sei quantos anos de estudo. Quem são vocês? De onde vocês vieram? E qual foi a resposta? Quem é você? Você sabe? E de onde você vem? Quando você souber, aí você vem perguntar a gente. Fino. Um corte cirúrgico, mas é. Não é direto, porque a gente quer saber coisas que, poxa, eu não estou sabendo nem lidar comigo. Exato. Eu quero saber quem é, de onde vem, o que faz, né? Sim. As terapias são para a gente conseguir viver melhor, né? Com a gente e com o mundo que nos rodeia. Exato. Principalmente com a gente mesmo. Acolher a nossa parte que é ensombreada, né? Para que então a gente possa tratar. Total. Dentro desse processo de autoconhecimento, né? Isso. De reconhecimento. Enfim, isso é muito interessante, me trouxe uma lembrança, né? Como você falou do meu servir também, né? Dentro dos processos terapêuticos e movimentando energia, porque eu sou terapeuta energética, e aí muitas pessoas vêm me perguntar, quando acontecer isso, eu faço o quê? E para fechar meu campo, e para abrir o campo, e quando eu for falar com tal guia, eu faço o quê? Gente, Sente. Eu posso te mostrar algumas ferramentas, mas cada um dentro do seu campo de estudo vai entender o que o seu coração pede, né? Dentro dessa comunicação estreita sua com o seu guia. Isso. Né? Às vezes são tantas perguntas que a gente não consegue nem sentir o momento. Exato. Sentir. Aquela energia trouxe uma comunicação que muitas vezes não pode utilizar a nossa língua para expressar, porque não tem verbo, não tem palavras para expressar determinadas coisas. Não existe um código para expressar aquilo. É só você sentir, sente que a comunicação vem mental e aí vem de uma forma específica para cada pessoa. Sim. Né? Da forma que a pessoa pode receber, tá preparada ou não, que às vezes, né, choquezinho. Mas se veio porque tem um objetivo, né? Sim. Que as mediunidades, elas precisam que a gente seja preparada geneticamente. Segundo, tenha um objetivo. E terceiro, que os seus mentores permitam, né? Sua egrégora permita. Professora, eu queria agradecer a você, a sua disposição de hoje. Gratidão. Foi do nada que eu liguei para ela e ela aceitou. Ela é legal. Tudo certo. Contar um pouquinho. Uma honra. Contar um pouquinho das experiências dela para eu não ficar sendo louca sozinha.
Então eu vou buscar mais loucos, né? Porque nesse mundo ninguém é normal. Ninguém. Por Sinto isso, informar. por isso que eu resolvi botar isso num canal, né? Toda essa loucura aqui de Natal, da Grande Natal, né? Que engloba algumas cidades, como aqui eu estou em Pium, que é um bairro Pium. É uma Não. cidade já. É um bairro, mas faz Município. parte Parnamirim. de uma parte Parnamirim e uma parte Lígia Floresta. Muito bem. Mas é considerada Grande Natal, né? Tá dentro, né? Da Grande Natal. Eu acho que não. Não? Então você viajou. pra Então chegar eu aqui. viajei para chegar aqui. Mas foi uma viagem legal. E aí, juntando isso tudo nesse canal, que tem um título de Seu Canal Multidimensional, para que a gente aqui encontre as pessoas que passam pelas mesmas situações, de forma específica, claro, para cada um, mas que todo mundo dentro da sua loucura está em contato com essa outra dimensão, e que aqui, na verdade, é que é a ilusão, né, Ana? Exatamente. Porque aqui é uma escola, a gente sai de casa, vai para a escola, depois a gente tem que voltar para casa. Vai né? chegar a hora. Vai chegar a hora. E que bom se a gente sair da escola tendo absorvido muitos conhecimentos, um pouco mais de maturidade emocional e sabendo discernir os nossos caminhos, as nossas escolhas, né? Que a vida é feita de escolha. Até quando a gente tá parado, a gente escolhe estar parado. Né? Total. E tudo depende de cada um de nós. Exato. A gente tá no espaço Mandalá, Pium, metade Parnamirim, metade Lígia Floresta, onde a nossa amiga Haná é terapeuta energética. Qual é o seu contato, Haná? Então, meu Instagram é @o_que_sou de alma. O meu telefone é DDD 84 98600 9104. E aí, quem quiser vir, ó, fazer uma terapia energética e sentir, mais do que perguntar, contatem a Haná e venham conhecer esse espaço maravilhoso. Hoje vai ter uma roda, que eu fiquei sabendo, mas foi uma roda organizada do dia para a noite, né? Que tudo que é feito assim no meio da natureza, embaixo de árvores, e principalmente com disposição e abertura, né, do cardíaco, que é o nosso centro da coragem, de ter esse contato conosco, porque para entrar em contato com todas as egrégoras que estão ao nosso lado, a gente primeiro precisa entrar em contato conosco. Porque nós, seres que habitamos vários corpos sutis, e cada um desses corpos em uma dimensão, né? Precisamos acessar cada corpo para poder acessar a outra dimensão que a gente quer acessar. E cada ser desse, encarnado ou desencarnado, que nos acompanha, precisa que a gente tenha um start. Precisa que a gente inicie o processo. Que a gente queira, que a gente esteja disponível e principalmente aberto a ouvir. Que é uma coisa que muitos de nós ainda não sabem, é ouvir. E ouvir com a mente. E ouvir com o coração. De uma forma muitas vezes reta, certeira. Porque muitos seres não têm... Não precisam fazer os arrudeios que a gente normalmente fazem, porque aqui nós nos milindramos muito na terceira dimensão, não é? E às vezes entendemos o ser que diz aquela coisa de uma forma reta, como se fosse seco, mas não é. É porque só tem aquela forma mesmo de falar, não tem outra. De se comunicar, exato. A gente tem que às vezes para falar com alguém precisa daquele arrudeio, para que a pessoa não se milindre, não se doa, né? Nosso emocional é muito fraquinho, né? Muito frágil. Mas aí, galera, esse é o meu, o seu, o nosso canal multidimensional.